Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, né? PG, progressão geométrica, assim como o PA, né? Progressão aritmética, temos a PG, progressão geométrica, também temos as progressões de ordens superiores, né? As sequências, mas por enquanto vamos se atentar aqui à progressão geométrica, certo? Progressão geométrica, vamos pegar um exemplo aqui bem tranquilo, bem light. 25, 100, perdão, 25, 100, poder 400, 1600, por aí vai. A progressão geométrica ela é uma sequência de números lógica que, ao invés de ter algo adicionando, haverá algo multiplicando, certo? Vai ter um fator que vai multiplicar. Esse fator multiplicativo, né, ele é chamado de razão também, tá? Mas no caso da nossa progressão geométrica, ele vai ser representado não por R, vai ser representado pela letra minúscula Q. Note que no nosso caso aqui é bem óbvio, né? Que eu vou multiplicando por 4 cada número aqui, né? Vezes 4, tá? Sempre. Então, no caso, o meu Q seria 4, né? A minha razão. E na progressão geométrica, nós temos também o termo geral, né? O último termo, que é o AN, nós temos o A1, que é o primeiro termo, temos o número de termos e temos a razão, que é o principal. Né? Interessante saber que a PA, assim como a PG, elas podem ser finitas ou infinitas. Pode ter fim ou sem fim. Ok? Então, vamos falar aqui um pouco mais sobre a PG. Vamos classificar ela. A PG ela pode ser classificada como crescente, decrescente, constante, estacionária ou alternada oscilante. Alternada ou oscilante, tá? Bom, crescente, ela é bem intuitiva, né? Crescente, tá aqui o exemplo bem tranquilo, né? Ela vai aumentando os valores cada vez que eu vou tendo o próximo termo, né? E os valores vão aumentando. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma PA crescente. E quando que isso ocorre? A PA ela é crescente quando o termo anterior, né, que no caso 25, ele é menor que o termo posterior, óbvio, né? Então você não tem muito o que falar sobre isso. O interessante é que a minha razão nesse caso, o meu Q, ele é maior do que zero, tá? Quando o meu Q é maior do que zero, eu vou ter uma PA crescente, tá bom? Outra situação também para PA crescente, eu posso verificar uma, um caso aqui meio estranho, mas é um caso que você pode considerar. O A1 ele tem que ser menor do que zero, tá? E o meu Q, que é a minha razão, ela vai ser um número entre zero e 1. Ou seja, o meu Q ele vai ser maior do que zero e menor do que 1. Isso também vai me gerar uma PA crescente, tá? Quando o Q for maior que zero, tá? E o meu A for maior que zero. Mas quando o meu A for menor do que zero e o meu Q for entre zero e 1, eu também vou ter uma PA crescente. Decrescente. É bem intuitiva também. É quando os números vão diminuindo, né? Quando for acabando os números. Na verdade, quando os números vão, né, caindo, os valores vão despencando, então tem uma PA decrescente.
sem medo de ser feliz, ok? Quando o anterior, ele é maior que o posterior, tá? Quando que isso vai ocorrer? Quando o meu Qzinho, ele for, agora que vem a parte maneira, quando o meu A1, ele for menor do que zero, e o meu Q, a minha razão, for entre 0 e 1. Certo? Eu vou ter uma PA decrescente. Ou quando o meu A1 for maior ou menor do que zero, perdão, e a minha razão ela for maior que 1. Tá bom? Então o que acontece? Porque existe essa parte aqui do A1 maior que zero, A1 menor que zero? Porque eu estou vendo aqui, ó, A1 maior que zero, eu estou falando do A1 positivo, tá? Quando o meu primeiro termo for positivo, quando o meu primeiro termo for negativo. Quando o meu primeiro termo for negativo e quando o meu primeiro termo for positivo. Então, é só por conta disso mesmo. Esse aqui é crescente e decrescente. APA constante é quando o meu Q é igual a 1, porque o número vai ficar se repetindo eternamente. Então, o meu Q ele é igual a 1. Agora, a alternada ou oscilante, tá? É quando fica... É bem interessante que ela fica sempre vendo um número positivo e um número negativo, tá? Alternada tá? Ou oscilante. Eles vêm tipo um termo positivo ou negativo, um negativo e um positivo. Isso ocorre quando a razão é maior do que zero, tá bom? Razão, cadê? Quando a razão é menor do que zero, ou seja, quando a razão é negativa, tá? Quando a razão é negativa, sinalzinho de menos, eu vou ter uma PA oscilante. Óbvio, né? Porque um número negativo e um positivo sempre vai trocar o sinal, né? Vai dar sinais diferentes, resultado negativo, tá? E a estacionária, que é uma PG especial, ocorre quando o A1 é diferente de zero e o Q é igual a zero, tá? Estacionária. A1, o primeiro termo é diferente de zero e o Q é igual a zero, ou seja, vai ter só um termo diferente de zero e todos os outros termos da PA serão zero. Isso é uma PA, né, estacionária. É só observar a, a PA alternada, tá? Ou oscilante, porque ela é com Q negativo. E as outras PAs, você tem que prestar, só ficar um pouco atento quanto à formação dela. Mas no resto é bem tranquilo, tá bom? Ela é bem intuitiva. Só as definições que parecem ser um pouco complicadas, mas são bem intuitivas. Você bate o olho, você consegue ter mais ou menos ali uma ideia do que é o que, de quem é o que, de como é que faz. Ok? Agora vamos falar do termo geral. O termo geral é aquela formulazinha que a gente usa para achar o valor do termo que eu quero na PA. Tá? Então vamos pegar aqui uma PA bem simples. Aqui, ó, 2, 4, 8, 16, por aí vai. Né? Esse camarada aqui é o meu primeiro termo. Né? Para eu saber quem é a razão, basta eu pegar o sucessor e dividir pelo antecessor,
Ou seja, o Q vai ser 4 dividido para 2, que vai ser 2. Pego da frente e divido pelo de trás, certo? O número de termos tá aqui, vai ser a quantidade de termos que eu vou ter até meu camarada. Ó, botei até aqui como finito. Ó. Meu número de termos é 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Se eu tivesse 3 pontos ali, eu não teria o número de termo. E o AN é quem eu quero descobrir, ou termo final, tá? TF, ou quem eu quero descobrir. Tá bom? Então, basta saber somente isso. E como é que é a fórmula da PG? AN é igual ao A1, que multiplica a razão elevado a N menos 1. Tá? Termo geral é igual a 1 que multiplica a razão elevado a N menos 1. Vou pegar aqui um exemplo aqui da PG para a gente fazer e ficar tranquilo. Exemplo. Pegar uma PG fácil. Ó, 1, 3, 9, 27. Né? Eu quero saber o A7. Né? Então vamos lá. O meu A1 aqui é 1. A minha razão, pego da frente e divido pelo de trás. 9 dividido por 3 é 3. Meu número de termos, se eu quero saber o sétimo termo, serão 7. Meu AN é o termo final, ou quem eu quero descobrir. Tá? Então, aplicando aqui no termo geral, AN vai ser igual ao A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. AN vai ser o A1, que é 1, e multiplica quem é o Q? 3 elevado, quem é o N? 7 menos 1. O AN vai ser igual a 1 vezes 3 elevado a 6. Né? Então, 3 elevado a 6 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Gente, por favor, não vá me somar isso aí. Tá? Elevado, potência, por favor. Multiplicação. Tá? Então, meu AN vai ser 1 vezes 729. Ou seja, meu AN, que é meu último termo, ou meu A7, que eu quero descobrir, 729. Aí vocês perguntam, posso fazer no braço? Pode fazer no braço, sem problema. O problema é quando aparece um A100, para você descobrir. Aí fica complicado. Mas, enfim, é dessa forma que se faz. A PG, ela também possui algumas particularidades, né? Que, assim como a PA, ela nos dá um pequeno pulo do gato, né? Então, uma particularidade muito interessante da PG é o seguinte: se você tem aqui uma PG, né? E ela vem o A1, o A2, o A3 e o A4, e por aí vai, né? Eu sei que a razão aqui é o A2 dividido pelo A1, né?
Mas se eu pegar também o A2 e dividir pelo A3, o A3, perdão, dividir pelo A2, isso também vai ser uma razão, né? Até porque os valores têm que ser iguais, porque tudo é razão. Se eu pegar aqui o A3 e dividir pelo A2, tudo isso aqui é razão. E se eu pegasse o A4 e dividisse pelo A3, também é a mesma situação. Então isso aqui nos remete a uma seguinte colocação, né? Se eu tenho o termo A, termo B, termo C, termo D, por aí vai, a divisão do B pelo A tem que ser igual à divisão do C pelo B, certo? E isso aqui nos leva que o quadrado do B é igual ao produto do A vezes C. Né? O termo central ali, no caso, seria a média geométrica, quando eu passar a potência para o outro lado, na raiz. Né? Um gera a média aritmétrica e o outro vai gerar a média geométrica, que é isso aqui. Tá? Isso aí também é uma particularidade da minha PG, que salva muitas vidas aqui no vestibular, tá bom? Então, muita atenção com isso. PG é atenção. Tem que estar afiado também um pouco de logaritmo, porque existem questões que podem acarretar de cair em logaritmo. Caiu em logaritmo, não chora. Resolve, senta tranquilo, faz com fé que você consegue. Tá bom? Então, é isso aí. Com Deus e até o próximo encontro.